Meus irmãos, muito bem-vindos. Nós estamos chegando aqui no nosso quarto episódio do nosso ADEVcast e é um prazer poder receber você, cada um aqui da nossa igreja ADEV que está conosco também. Nós estamos hoje num papo bem descontraído sobre algo muito importante, que é o ministério, a liderança, a vocação. E eu gostaria que cada um de vocês recebesse muito de Deus nessa noite e fossem agraciados pela dádiva do céu, através dos homens de Deus que também Deus trouxe aqui nessa noite. E eu quero, com gratidão, já saudar meus amigos, irmãos, companheiros de obra, pastor Gênesis Vieira e pastor Eliandro, com o nosso bem-vindo aqui. Sejam bem-vindos ao nosso ADEVcast. Eu louvo a Deus, mais um momento está aqui, né? Segundo episódio, e nós louvamos a Deus porque todo detalhe, toda palavra, os casais que depois vieram e até aqui, eu acho que acrescenta alguma coisa de experiência que muitas das vezes a gente não consegue perguntar, não consegue ter dimensão de entendimento para perguntar, mas aí quando fala, já esclarece o coração. Então, para mim, uma alegria hoje, ainda mais ao lado do Eliandro, que para nós se tornou uma referência aí, né? Amém. Prazer estar aqui participando do ADEVcast. Meu amigo pastor Alex, meu amigo pastor Gênesis, que Deus possa iluminar nossas mentes, nossa alma, para levar uma palavra para quem está nos ouvindo agora e para quem irá nos ouvir pelos canais do YouTube. Glória a Deus. Pastores, então, nós estamos falando sobre liderança ao longo de todos esses dias. Hoje é o quarto episódio e nós temos ouvido coisas muito importantes ao longo de todos esses dias. O senhor esteve aqui no primeiro programa, foi muito especial. E ao longo dos outros programas também, nós fomos agraciados com ensinos que vieram a partir das experiências que cada um viveu. Todavia, eu entendo no Senhor que nós temos ainda muito que tratar sobre esse tema. E eu separei algumas coisas muito importantes que eu gostaria que vocês, ao longo dessa noite, desse momento, pudessem falar coisas a partir da experiência que vocês viveram, à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu creio que vai agregar muito às pessoas que vão estar acompanhando, seja aqui ou através da internet. E pensando em obreiros, nós temos alguns desafios, alguns problemas, e talvez a gente possa nessa noite oferecer algumas soluções a partir da experiência que nós temos e da palavra de Deus, que nós temos visto na vida de muitos obreiros. Seja ele um pastor, a gente vai abordar sob o ângulo pastoral, afinal de contas, todos nós aqui ou já lidamos com isso, ou ainda estamos pastoreando, e também como o obreiro consagrado na igreja, e que também enfrenta desafios semelhantes. É evidente que o pastor líder local, ele enfrenta alguns desafios diferentes, mas todos nós que somos chamados ao ministério e que decidimos cumprir a obra de Deus, temos grandiosos desafios. Paulo disse que aquele que decide viver piedosamente, ele padece perseguições, ele enfrenta desafios. Desafios consigo mesmo, desafios com o mundo que ele cerca, esse sistema que rege o mundo, desafios espirituais. E, portanto, nós temos aqui muito do que tratar nesse sentido. E eu já quero ser bem direto para a gente trabalhar um tema que é muito interessante, é que nós temos visto na vida de muitas pessoas, e aí seja do sexo masculino ou feminino, independente do gênero aqui, nós temos esse desafio presente. Talvez esse seja um desafio até maior para o gênero masculino, que é o problema das compulsões sexuais. Já vamos começar assim. O problema de que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com essa área da vida. Paulo apelou para diversas palavras, como por exemplo a palavra sensatez. Ele requer isso dos jovens, ele requer isso das mulheres idosas, ele usa a expressão sensatez. Sensatez é um termo grego que tem a ver com equilíbrio, autoequilíbrio, domínio próprio, temperança, o não se deixar ser dominado por paixões. Então, já que essas paixões estão presentes no nosso corpo, como o homem de Deus pode fazer para vencer essas paixões que os tenta todos os dias, e exclusivamente nessa área, na área do apetite sexual, do instinto sexual que todos nós temos. Como lidar com o desafio de manter uma vida santa e escapar desse mal que cerca este século? Olha, eu tive
fazendo uma pesquisa referente à compulsão sexual, que nada mais é do que vício em sexo. E eu vi algumas coisas bem interessantes que eu quero aqui compartilhar. A compulsão sexual, também conhecida como hipersexualidade ou vício em sexo, é um transtorno caracterizado por uma necessidade excessiva e recorrente de atividades sexuais. E essa condição pode interferir significativamente na vida de pessoas, profissional e social. A compulsão sexual pode ser manifestada através de diversos comportamentos, como busca incessante por múltiplos parceiros, consumo excessivo de pornografia, a masturbação compulsiva, o envolvimento em atividades sexuais que podem ser caracterizadas, arriscadas ou prejudiciais. Então, vemos aqui que dentro da minha pesquisa, eu mergulhando ali, foi trazendo pessoas que passaram pela minha história. Pessoas que tinham desejos que eram além da sua parceira. Um desejo por uma terceira pessoa na relação. E sabemos que isso não vem da parte de Deus. Porque o casamento é monogâmico. Ou seja, é o homem e a mulher. Não como a poligamia que era antigamente. Que o homem tinha várias esposas ou algo do tipo. Hoje vivemos monogamia. É o relacionamento com uma só parceira. E isso traz infinitas perturbações. Se formos analisarmos, a maioria dos psicopatas, dos estupradores, eles são viciados em pornografia. E isso, dentro da igreja, não está muito longe, é mais comum do que você imagina. Jovens que chegam até você e confessam ações que ele veio fazer, até mesmo de homossexualismo, de lesbianismo. Isso tudo afeta a liderança. Como a liderança vai agir diante de uma situação dessa? Porque dependendo de como for falado, a pessoa pode até mesmo sofrer um processo. Então, quem é conselheiro, como nós somos, para você também para você também que está nos ouvindo, ouça mais e fale menos. E isso, quando você fala menos, você fala direcionado pelo Espírito. E pode ter certeza que Deus vai dar um direcionamento. Porque pessoas passaram na minha história, que hoje são casadas, têm filhos, mas que antes tinham uma prática homossexual e muitos não sabiam. Eram até mesmo líderes de grandes congressos e passaram por transtorno como esse. Então, temos que buscar em Deus a ajuda necessária para estarmos aconselhando e para que vidas possam ser transformadas. E pode ter certeza, para você que está aí ouvindo, tem jeito. Tem como você se libertar da pornografia. Muitas vezes ninguém vê, mas Deus está vendo. Muitas vezes até mesmo a esposa não sabe. Isso também não é só para o sexo masculino. Também há do sexo feminino que são viciados dessa compulsão. E isso acaba atraindo desejos diferentes. E o corpo querendo sentir sensações diferentes. E isso é uma rede, uma teia, que o diabo te atrai. E quando você está ali, naquela teia, para sair, só mesmo Jesus. Pastor Gênesis, isso que o pastor Leandro bem colocou aqui, cerca muito a vida do obreiro na igreja local. O que o senhor poderia dizer para essa pessoa que tem um ministério, ou que deseja um ministério, que conselhos você daria para que ele fuja disso? Como ele deve se comportar? Porque eu percebo que muitas coisas está no lugar errado, na hora errada, porque já basta essa compulsão, esse desejo intenso, essa vontade, esse interesse, mas também está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, faz também com que ele fuja. O que o senhor poderia dizer quanto a isso?
Enquanto o Eliandro comentava aqui do estudo, se tem uma ideia de algo sério, complicado. E aí me fez aqui a lembrança de Saul, que de repente o texto lá não diz quanto tempo ele ficou naquela caçada. Mas óbvio, ele saiu e tem um tempo que ele fica à procura de caça e de repente ele sente fome. O limite dele chegou. Ele volta para casa e aí nessa volta o Jacó já estava na espreita, esperando ele com a lentilha e aquele guisado saboroso fez com que Saul dissesse uma palavra que a gente chama aí de volúpia. Ele disse, olha, eu preciso comer porque eu vou morrer. E ainda tinha um pouco mais de resistência nele. Ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Dava para ele segurar. Então, a questão da sexualidade, da fraqueza sexual, eu acho que tem muito a ver com esse autoconhecimento. Porque, sendo bem sério, quando a gente olha para o estudo, quando você olha para uma palavra dizendo, olha, cuidado com a sexualidade, parece algo distante. Mas quando você trata isso, olhando para dentro de você, você vê que é algo tão fácil de acontecer. É a qualquer momento. É dentro da igreja, é na sociedade, é no emprego, em algumas áreas da sua vida. E geralmente está dentro desse momento aí. O momento do limite. O momento que você está cansado, o momento que você está, quando casado, o momento que às vezes está em frustração, está monótono a uma relação. De N situações que é tão simples se perceber, mas a gente está tão envolvido com a situação que não conseguiu perceber que dá para sair daquilo, dá para se livrar, dá para fugir. Então, esse autoconhecimento, eu sempre bato nessa tecla quando falo de sexualidade. Não é só orar, não é só fugir, é autoconhecer. Eu preciso me conhecer. Saul precisava entender que alguma coisa estava em risco, que tinha alguém interessado em alguma coisa dele. Ou, se ele não soubesse disso, pelo menos entendesse, eu ainda posso vencer um pouco mais. Então, eu acho que uma ideia aqui de conselho pastoral para principalmente obreiros é essa ideia. Nós somos líderes, nós temos uma postura, nós temos um reino, nós temos uma representatividade. Então, que isso seja uma força a mais na hora da sua tentação, na hora da sua fraqueza, na hora do seu limite. Tem algo mais importante no jogo. É só a esposa, para não envergonhar ela? É só o ministério? Não. É a sua integridade, a sua resistência. Se hoje você vencer algo do seu corpo dizendo eu não vou fazer, você vai ensinando a sua própria natureza a se comportar para suportar isso. Eu tenho dito sobre isso aí, pastor Leandro, que é preciso às vezes a gente treinar a nossa mente, dentro disso que você está falando, e se treinando ao longo do caminho para que você evite esses problemas. Agora, dentro disso, o que os senhores acham? Qual o limite, será que ele existe, o limite da intimidade entre as pessoas nesse contexto de igreja local, de comunidade local? Afinal de contas, é nesse contexto que muitas coisas acontecem. Existe um limite, por exemplo, da intimidade entre um pastor, por exemplo, e seus liderados? Ou eu poderia abertamente manter intimidade indistintamente, no meu caso, homens e mulheres sem problema, troca de mensagens, um tratamento diferenciado? Existe um limite para essa intimidade entre o obreiro e outra pessoa, normalmente do sexo oposto? E existe um limite entre a relação do pastor e suas ovelhas? Olha, algo interessante. Uma pergunta. Quando somos tentados? Um dia me fizeram essa pergunta e parei para analisar. E nós somos tentados quando nós temos necessidade. Jesus estava há 40 dias jejuando. Depois teve fome. Fome é uma necessidade. Eu lendo um livro chamado Mais Esperto do que o Diabo. Um excelente livro. Ele fala que a maior proteção do homem é
a sua esposa está do lado. Então, o limite da intimidade, ela vai de acordo com a presença da sua esposa. Se você está com sua esposa, você está protegido. E o diabo ele pode até lançar algum tipo de seta, mas não vai conseguir ter êxito. Por quê? Porque carne da sua carne está ali presente. Então, temos que saber momentos, atendimento pastoral. Sempre temos que estar acompanhado de um obreiro ou da própria esposa, quanto mais for do sexo feminino. Porque as pessoas confundem educação com sentimento. E, geralmente, pastor, ele é educado, pastor é educada. Homens e mulheres de Deus são educados e as pessoas confundem. Aí gera o quê? Sentimento. E uma sabatina em que eu fiz referente a alguns obreiros, tinha uma irmã que era candidata a pastora. E uma das perguntas foi essa: se um jovem da sua igreja te assedia, ou diz que está apaixonada por você, qual é a sua reação? E ela, nossa, o que é isso? Para onde eu vim? Mas isso pode acontecer. Tem casos de pastores, amigos nossos, que receberam cartinhas de jovens. O que o pastor fez? Leu a carta na frente da igreja toda, imagina. É algo bem... Correr elegante de crente. Correr elegante de crente. E algo totalmente desproporcional, algo assim, ele talvez poderia agir de outra forma. E não perder aquela vida, porque aquela vida acabou indo para um outro rumo. Um outro rumo que não foi para perto de Jesus, foi para longe de Jesus. Então temos que saber lidar com essas situações e mostrar sempre com seriedade, como homem de Deus, como mulher de Deus, que tem como resistir e trazer um ensinamento ou até mesmo a libertação para aquela pessoa que está ali lhe assediando. Pastor Gênesis, o senhor esteve enquanto pastor de várias igrejas. E a figura do pastor, ele assim, quando ele se propõe a aconselhar, e todo pastor deve ser um conselheiro, ele pode criar na mente da pessoa que está sendo aconselhada, exemplo, um casal. No caso, um pastor homem, uma mulher, por exemplo. Ela pode criar aquela imagem. Bom, se o meu esposo fosse como o meu pastor, falasse como o meu pastor, se comportasse como o meu pastor, tivesse as ideias que ele acabou de me trazer, meu casamento era feliz. E aí isso pode nascer do outro lado, sem que o pastor aqui tenha essa intenção. Ele aconselhou, mas do outro lado pode nascer esse desejo, esse sentimento pode começar a nascer naquele coração ali do outro lado. E às vezes o pastor, inocentemente ou não, porque alguns não são inocentes, mas inocentemente ou não, ele vai buscando sempre saber como está aquela pessoa, o que está se passando naquele casamento. E tal interesse daquele pastor pode aumentar o sentimento do outro lado, porque a pessoa pode passar a pensar, bom, o pastor, se o meu esposo tivesse o interesse pela minha vida como meu pastor tem, minha família seria feliz. Nesse sentido, o pastor deve continuar aconselhando? Sim. O pastor deve continuar cuidando? Sim. Mas de que maneira? Já que ele pode estar se tornando ou se fazendo vulnerável dessa forma. Eu vi uma expressão uma vez do pastor Silas Malafaia: confiar medindo, confiar desconfiando, né? É interessante isso, porque às vezes é aquilo que o Eliandro comentou, você transmite um carinho que como pastor você precisa transmitir, faz parte do ministério pastoral esse trato, esse carinho, só que ele de alguma maneira, em alguns momentos, em muitos momentos, mal compreendido. Ou se tem uma ideia, poxa, aquele cara é um excelente pregador. Eu lembro que uma vez eu terminei de uma ministração e estava com a minha esposa. E quando eu saí, uma senhora me abordou e colocou um papel no meu bolso. E eu olhei pela idade dela e falei, não é tentação, né? E aí, quando a gente saiu, eu fui pegar aquilo, era o nome de uma moça, de uma mulher, e um número.
Então eu mostrei para minha esposa e falei, vamos arriscar. Aí liguei para essa moça. E ela atendeu e falou, não, eu falei, uma senhora me deixou esse número aqui no paletó, às vezes é uma oração, eu ainda fui espiritual ainda. Ela disse, me desculpa, minha mãe tem isso, ela está tentando arrumar um marido para mim. Então, há uma confusão, porque tem uma pessoa que trouxe uma boa palavra, um bom pregador, um excelente pastor, só que muitas das vezes a gente está errado nessa primeira análise externa, e aí nasce um sentimento. De cá, eu já entendo que essa prudência tem que mais haver no nível, como disse a palavra, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, em algum momento, tem que partir daqui, de quem está sofrendo aquela tentação, porque eu entendo que esse alguém que está tentando, ou em muitas das vezes é alguém com distúrbio sexual, ou inocentemente alguma fragilidade dela, mas aqui de cá, o obreiro, o homem casado, o pai de família, e ele não precisa ser só cristão, não. Ele precisa saber que aquilo não vai fazer bem para o relacionamento dele. Então, é simplesmente tomar a rédea da coisa. Eu acho que essa é a função. Brincando aqui, o Eliandro comentou, pegar a carta e ler, né, causando ali um constrangimento na pessoa, mas de algum momento, em alguma maneira, nós vamos ter que infringir aquilo, vamos ter que cobrar daquilo, confrontar aquilo. E eu acho que essa parte vem de uma maturidade. E aí volta tudo de novo. Um treinamento que você vai tendo. Hoje você começa dizendo não, né? Um não com carinho, até o momento de você fazer aquilo, fazendo essa pessoa pensar, sem machucar, porque em alguns momentos eu entendo que há um excesso da gente em confiar demais na nossa natureza. Eu sou obreiro, estou orando, a gente está debaixo de uma natureza, ou estamos dentro de uma natureza pecaminosa, frágil, debilitada. Eu tenho que estar confiando, medindo ela. Não, mas eu estou em oração, eu sou um obreiro, eu tenho 30 anos de casado. Gente, confia medindo, confia desconfiando. Fica veaco, dá mole para sua natureza não. Entenda que é uma matéria que cometeu uma fragilidade em Adão, cometeu um erro em Adão, e ela precisa constantemente ser ensinada, corrigida, confrontada, para que você possa viver bem. Ou para aquele que queira viver em santidade. Quem não quer viver aí, é só deixar ela correr. Mas, se quer viver bem, nós vamos ter que enfrentar ela. Então deixa eu, talvez, apimentar a história aqui, a situação. Essa amizade entre um homem casado exemplo, um homem e outras mulheres, uma mulher casada e outros irmãos, ela tem um limite, ela precisa ter um limite, porque o que eu percebo é que muita gente tem pensamentos divergentes em relação a isso. Alguns pensam, enquanto eu estiver tratando como pastor, não há problema que eu tenha uma intimidade, que eu converse um pouco mais, que eu busque informação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você vai. Já outros pensam que isso pode extrapolar. Existe um limite, existe essa amizade mesmo entre um homem casado, pastor Eliandro, e uma outra mulher, uma mulher solteira, ou uma outra mulher que não seja a sua. Qual o limite dessa amizade? Porque essa amizade pode ser muito boa por um lado, mas ela pode ser prejudicial. Olha, é necessário um líder se proteger. E ele se protege vigiando. Um bom dia, eu já acho demais. Mas uma boa tarde cabe, não? Também não. Porque muitas vezes pode ter um bom dia para uma líder do conjunto de senhoras. Bom dia, como está os preparos para o congresso, para o culto de senhoras? Uma coisa. E bom dia, meu vaso. Bom dia, meu vaso. Apertou. É esse pronome possessivo, meu vaso. O meu vaso. Não pertence àquele vaso. Ele está querendo preencher de outra forma. Então chuta que é laço. Quebra esse vaso. Pega a mensagem, manda ao pastor Alex. Está vendo aqui, ó? E desfaz com esse vaso. Mas esse é um cuidado pastoral ou não?
É um cuidado pastoral. Não, um cuidado pastoral ou bom Não, dia? não, esse aí não. Esse não é cuidado pastoral, não. Porque existem janelas na nossa mente chamado killer, que é janelas assassinas. E dependendo como ela se abre, às vezes é só um oi. E não precisa ser nem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Um tempo desse, eu recebi uma mensagem, e aquela mensagem eu não lembro como... Oi, se eu não me engano. Como eu faço para beijar a sua boca? Olha a mensagem. Eu já pensei, estava o meu nome, estava as mensagens, e a primeira pessoa que eu mostrei foi para quem? Para minha esposa. Isso talvez vai chegar nas redes sociais. Mas já pensou, oi, abre-se uma janela, beijar a boca. Se a pessoa não estiver centrada, e estiver dentro de uma necessidade, ou muitas vezes é um fake. É um crente desviado que está dentro da igreja, que quer tirar alguns prints seu e colocar na internet e dizer, olha o que o pastor fulano de tal falou. Calúnia. Então, vigie. Logo quando chegou aquilo, abriu a minha mente, viajou para tudo que é lado. Pensei em tanta gente, mas tudo fake. Nenhum eu pensei que era uma mulher. Eu pensei assim, é alguém tentando, de alguma forma, tentar denegrir. Porque, olha, os jovens... Daniel, tentaram de todas as formas incriminá-lo. Depois usaram a própria lei para tentá-lo incriminá-lo. E uma coisa nós como cristãos temos que entender, que quando a lei dos homens infringe a lei de Deus, nós temos o direito de desobedecer. Então Daniel, ele desobedeceu. Então quando a lei do homem desobedece à lei de Deus, temos que ir contra. Isso se encaixa dentro de várias partes do meio eclesiástico. Então, conversas nesse cunho, elas não têm que acontecer. Não, tá, mas aí, pastor Gênesis, e aquele ósculo santo? O ósculo santo é um beijo, aquele beijinho. Porque tem um pessoal aí bem beijador, abraçador. O que o senhor pode falar sobre isso? É educação também, aquela coisa, certo? Quanto mais elitizado é aquele povo, a saudação é diferente. É um beijinho no rosto, um abraço. Talvez não tenha o meu vaso, porque meu vaso é mais assim né? O povo mais elitizado não tem o meu vaso. Mas tem um beijinho no rosto, um abraço, certo? O que você pode continuar? Apimentando aqui a informação do Eliandro, porque dá que alguém vai citar esse ponto. E eu acho interessante isso aqui. Eu não acho interessante o debate. O debate você tem, geralmente, duas ideias que estão em confronto ali, dois pensamentos, e aí eles vão se debater para ver quem é que ganha. O diálogo, não. Tem duas ideias e elas vão se ajustando até chegar no ideal. O Eliandro colocou um ponto que deu um oi, já está errado. Né? Poderia ser colocado em alguma mente isso. Então eu não posso colocar um oi lá, que já é do pecado, do demônio. Não. Dentro desse mundo que o Eliandro coloca, é uma razão de lógica. Eu vou citar isso aqui porque é interessante. Eu lembro de um tempo que a gente dançava country. E a gente quem, no caso? Colocar vocês fora, né? Eu e uma galera que não era Eliandro e o pastor Alex. Não, eu não. E eu lembro que estava dançando pagode. Num determinado momento da vida, eu tive que ensinar um cidadão, porque ele bancava praticamente, a mãe dele bancava o grupo. Então foi dito, como um dos líderes, você tem que se virar para treinar ele, porque as meninas já não aguentam a pisada dele. E aí eu lembro que eu fui fazer aquele ato de dançar com o cidadão e explicar alguns passos, fazer o lado feminino da dança e ele o lado masculino. E eu gosto de lembrar disso, que em algum momento ali naquele trato, eu tive sensações sexuais com aquele cidadão. Pelinha fina, cheiroso, né? Ele tinha alguns aspectos femininos que, querendo ou não,
em algum momento aflorou. Mas se é homossexual, não. Nós estamos falando de uma natureza. Então, eu coloquei essa vivência minha, porque é assim. Às vezes você nem a você mesmo você se conhece. Então foi um oi. Não, um oi para mim não tem problema nenhum. Mas dependendo da sua necessidade, dependendo do seu dia, dependendo da circunstância, ou de não se conhecer, você pode acabar cometendo um deslize. E aí de um oi por quê? Um beijo na boca, mas aí você sendo santo, né? Um beijo no coração da boca. Você sabe o que a pessoa está querendo. E sendo alguém que está querendo criar uma calúnia ou não, aquilo vai criando algo no coração. Vai criando uma inquietação. E aí é onde comete o deslize. Eu acho que volto de novo, esse autoconhecer de limite tem que partir daqui. Se eu puder fugir sempre, então esse oi, eu discordo como pastor, esse contato próximo do masculino com o feminino. Ainda mais se ele é casado. O cônjuge dialogando no celular com outro cônjuge. Não, mas nós somos irmãos da igreja. Irmão, você tem uma natureza. Sai fora, evita. É uma intimidade, querendo ou não, um WhatsApp. Um WhatsApp do feminino, o WhatsApp do masculino. Sexo oposto, eu já entendo que começa a ficar errado. Se é eu conversando com o Eliandro, a minha esposa conversando com a esposa do Eliandro, eu até entendo. Tem uma certa segurança aí. Mas fez ao contrário, eu já acho que já está inclinando aí, nós vamos falar de probabilidade. Por mais que não tenha isso, numa proporção geral de pessoas que estiveram entrando por esse caminho, uma proporção geral caiu pelo caminho da queda. Caiu pelo caminho do fracasso, do pecado. Então eu acho que essa percepção de risco, ela tem que estar 24 horas. E justamente no oi. Mandou um oi, mulher ajuda aqui. A dona Del Crozer mandou um oi. Né? E algo interessante que a proteção do homem é a esposa. Já pensou, você ouve ali, não, deixa eu apago, aí aquilo fica ali. Agora, a partir do momento que você mostra para a esposa, você está se protegendo, está sendo sincero. E isso é o que tem que haver dentro de um casamento, e principalmente quando são obreiros, pastores. E o oi que o pastor Gênesis falou, eu quis falar referente a um gatilho. Porque tem pessoas tão carentes que... Um oi para ele é uma frase, né? Que o oi para ele... De fato é, né? E na carência, a dona... como é a Frósia? A Del Crozer. Del Crozer, de 95 anos, na carência, fizer isso aqui, ó. Então é muito sério. Então por isso temos que estar protegidos com a mulher que Deus nos deu. Tá. Concordo com vocês, concordo. Eu tenho essa cultura, isso é meu. Acho que não é, às vezes, má intenção de alguém quando ele dá um pouco mais de atenção, pode não ser uma má intenção, mas pode oferecer esses gatilhos para ambas as partes, e isso pode culminar numa queda, numa falha. Digo isso porque nós percebemos que esse mal tem cada vez mais se alojado no coração de muitos dos nossos líderes, e de pessoas que às vezes me perguntam, pastor, aquele líder, aquele obreiro, aquele pastor, digamos, ele não era transformado porque ele cedeu à tentação. E eu sempre respondo, evidente, como a Bíblia me aponta. Não é porque não era transformado. É porque cedeu a uma tentação. Foi se inclinando àquilo, foi permitindo que esses gatilhos fossem ativados e cada vez mais ele se vê vencido pelos prazeres que cercam a carne de todos nós. Agora, essa questão de se proteger pela esposa, estar ao lado, tudo bem, quando a gente se fala dessa questão mais interna, dos contatos que nós temos aqui. Mas, por exemplo, ainda concordando, mas colocando mais um ponto, tem aqueles casos também, por exemplo, no trabalho, aquela coisa mais distante, aquela coisa que nem para você é uma relação tão profunda, não existiu oi, nem oi teve, mas teve um pensamento, um olhar, uma intimidade a mais no local de trabalho.
E aquilo pode ir aguçando também esse problema. Não queria trabalhar tanto isso aqui, porque isso amplia o tema, mas isso pode causar danos também. Então, eu diria que a postura que alguém adota aqui dentro, líder e seus liderados, pastor e suas ovelhas, homem em relação à mulher e mulher em relação ao homem, deve ser adotado também no local de trabalho e aonde quer que ele vá. Porque às vezes aqui dentro está tudo certo. Às vezes na tua rede social, tem gente que tem uma rede social conjunta, o marido e a mulher. Mas no trabalho, ela está sozinha lá. O senhor está sozinho, o senhor está sozinho. E ali pode se tornar mais vulnerável. Afinal de contas, é outro contexto, é outro lugar. E aí eu acho que os senhores concordam comigo, que tem gente que até tem um outro vocabulário no local de trabalho. Ele é outra pessoa, e aí às vezes ele pode se... nisso de ser outra pessoa, quando se é um patrão, quando se é um chefe, tudo bem, tem que ter uma postura diferente. Mas eu digo outra pessoa também no coração, às vezes, no local de trabalho, e ele pode ceder. Então, eu queria que nós concluíssemos esse assunto, temos muito o que falar, tratando sobre uma dica sobre o limite que ele tem que estabelecer para se proteger em qualquer ambiente, seja interno, seja pastor e ovelha, seja empregado e empregador, ou vice-versa, seja amigo e amiga, e etc. Como ele pode se policiar de fato, os senhores falaram, mas uma palavra que defina, que finalize esse assunto, por exemplo. Olha, a melhor forma é não ficar sozinho. No trabalho, eu tinha, na última empresa que eu trabalhei, um costume de sempre em um atendimento ia um outro funcionário comigo. Por quê? Já para proteção, para testemunha. Por isso você tem que se guardar. E isso tanto, como já foi dito, no aconselhamento pastoral, quanto na vida também secular, onde você está dentro de um ônibus. Eu vinha dentro do ônibus, tinha cadeira vazia, a cadeira vazia continuava vazia até eu chegar aqui, o ônibus lotado. Então, até nisso é proteção. Por quê? Porque Deus te guarda, Deus te protege e sabe do teu caráter. E a gente se policiando, se guardando, esse caráter ele não é mudado por um momento. Orai e vigiai. É assim? Vigiai e orai. Então, a importância de vigiar é algo extraordinário. E isso também vai da sua mente. E muitas vezes a sua mente, pessoas que têm compulsão sexual, muitas vezes são adquiridas por traumas. Foi acontecido na infância, um assédio ou um estupro vindo da própria família. E isso acaba desencadeando algo lá no futuro. E acaba a pessoa com os seus pensamentos, tendo pensamentos de promiscuidade. Mas agora, se você sabe controlar os seus pensamentos, e muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. Às vezes você está com uma crise de ansiedade. Você está ali a todo vapor e os pensamentos acelerados a 300 km por hora e você ali. Se você parar, pare de respirar e conte pelo menos até 4 segundos. E depois inspire. Você vai ver que o seu cérebro ele vai ter como se fosse uma reinicialização. Vai dar um boot. Aí você já é direcionado para outro tipo de pensamento. Porque tudo, foi Sócrates, se eu não me engano, disse que não existe pensamento sem imagem. Então, quando você pensa, já vem a imagem. Então, se você policia os seus pensamentos, você se guarda. Tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto no percurso, para qualquer lugar. Sr. Gênesis, aqui na igreja, se isso serve, eu tenho adotado que muitas coisas eu trato com os homens, minha esposa consegue tratar muitas coisas com as mulheres, e quando a gente estende isso para um âmbito mais ministerial, uma questão mais de igreja local, uma resolução e tudo, a gente juntos conversamos com aquele casal ou com aquela pessoa,
seja na intimidade com aquela pessoa conversando, ou seja numa reunião. Então, acho que eu deixaria como conselho da minha parte que os nossos líderes adotassem essa forma de viver, pudessem impor alguns limites a si mesmo, para que ele não ultrapassasse aqueles. Porque limite é justamente isso, é aquilo que é até onde você pode ir. Se você ultrapassá-lo, você se torna mais vulnerável. Quanto mais você ultrapassa, quanto mais distante do teu limite, mais vulnerável você se faz. Então é importante que alguém ande assim, e isso evitará diversos males. E uma última coisa que eu pontuo da minha parte, quanto à questão sexual, falando mesmo de uma questão mais de intimidade, dessa questão que evolui para a promiscuidade e que começa nessa compulsão que alguns têm em seu coração. E por isso a gente vê tantos casos e até de pedofilia, por exemplo, questão diversas que a gente enxerga. Eu diria que alguém é preciso encontrar na sua casa e na pessoa, no seu cônjuge, na pessoa que divide a casa consigo, toda a felicidade que ele precisa ou que ela precisa. As pessoas não são tão diferentes assim. Eu tenho um termo assim que eu defino, uma frase que eu uso que talvez seja interessante, alguns concordam, outros não, mas eu uso ela sempre. No final das contas, nessa intimidade sexual entre um homem e uma mulher, apagadas as luzes, no escuro, todo gato é pardo. Essa é a frase que eu tenho. Não há grandes diferenças. As diferenças são aerodinâmicas. As diferenças são de tamanhos e volumes. Mas no final das contas, o prazer que cada um encontra naquilo, ele é muito parecido. Então eu entendo que muitas vezes o que alguns têm é uma questão mais narcisista. Ele quer se sentir percebido, ela quer se sentir percebida, vista, visto. É uma questão de ter que buscar atenções, ele quer se autoafirmar. Então, quando ele está só com uma pessoa, o homem com uma mulher com o seu esposo, eles não se sentem mais, acrescentando na vida de outras pessoas. Eles se encontram em si mesmos ali, tudo bem, mas eles querem também esse olhar de fora, para saber se eu ainda estou bem, se eu ainda estou chamando atenção. Isso é uma coisa meio narcisista, né? Que é aquela ideia de se olhar na água ali para ver sua própria imagem, aquela ideia de se perceber e tal, de ser visto. Então é uma necessidade de se autoafirmar, de dizer, eu ainda estou bem ainda, parece que eu estou bem na fita. Tem alguns até que dizem, se não quiser, estou recebendo currículo, né? Então eu diria que você precisa se encontrar naquilo que você tem, nas juras de amor que você prometeu. Não foi a luz da lua não, tá? Foi a juras de amor que você prometeu diante do altar de Deus. E você disse na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Você prometeu. E se encontrar naquela pessoa. Então, existe também a necessidade de que as pessoas encontrem na outra parte tudo que precisam. Tudo que precisa não é o atendimento de todas as suas fantasias. Não. Mas é o atendimento de suas necessidades. Porque tem gente que não está recebendo nem um salário mínimo, viu? E muitas vezes, pastor Leandro, isto não é uma desculpa. Não é. Deus não tem o culpado como inocente. Todavia, ele pode usar isso. A fragilidade, a falta de amor dentro de casa, a falta de comunhão, de respeito e até a falta de sexo. E aí que ele vai encontrar fora. Nós falamos do compulsivo, aquela pessoa que tem compulsão por pornografia, por sexo, o viciado e tal, mas é aquele que não é viciado, mas está em falta. Como agir também? Então eu diria que é preciso que a casa se encontre da porta para dentro, literalmente. O casal precisa se resolver ali dentro, precisa ser feliz enquanto casal, precisa se realizar enquanto casal, no diálogo, naquele momento, na conversa, no que está bom entre eles, no que cabe entre eles, no limite que eles impuseram a si mesmos naquela relação, mas que são limites compartilhados. Existe reciprocidade da porta do quarto para dentro, mas existe troca, compartilhamento. E eu acho que isso faz com que a pessoa se sinta alimentada. E aí aquela velha frase do mundo, né? Quem está alimentado não vai buscar lanche fora. Não tem porquê, ele está bem alimentado. Então, acho que também passa por isso.
Porque isso gera gatilhos, vulnerabilidades, fraquezas. Claro, acabei de pontuar a frase de Paulo, é preciso ter domínio próprio, autocontrole. Todavia, os instintos carnais são fortes. E Paulo disse, nessa carne não habita bem nenhum. Então ela está propensa a ceder. Então eu diria que eu procuro, enquanto marido, me resolver com a minha esposa. Ela tem todos os elementos aerodinâmicos que outra mulher tem. E ali eu me encontro. A exemplo de Salomão, que narrou algumas coisas em Cantares ali que são bem interessantes nesse sentido. Ele se encontrou nela e ela nele. Digamos assim, embora aquilo parecia, no momento, ser um sonho, depois algo realizado. Mas eles se encontraram. E é preciso que o casal também se encontre, se resolvam, sejam felizes enquanto casal, em sua intimidade, para que também não haja falta do lado de fora. Então, acho que, se os senhores quiserem colocar algo dessa natureza também, porque é assim que eu procuro resolver minha vida. A minha esposa tem algumas funções em relação às mulheres, que trabalham no limite da função que ela tem ao meu lado, como minha adjuntora e auxiliadora. Passou daquele limite, a gente se ajuda, e aí eu, como pastor, entro em ação para a gente poder colocar alguma coisa em pauta, numa reunião, numa conversa com uma família, eu e ela juntos. E também procuro, na minha intimidade, me resolver nela. E, graças a Deus, eu encontrei alguém em quem eu me acho em todas as áreas. E não é porque ela tenha mais do que outra. Talvez tenha mais do que muitas, no sentido do seu coração e de sua mentalidade. Mas em seu físico, é o físico como de tantas outras que podem superá-la ou não. Isso depende do ângulo que eu olho. Agora, em tudo eu me encontro nela, eu me acho nela e acredito que ela em mim. E eu acho que isso me faz estar bem comigo mesmo, bem com a minha casa, e essas questões da porta de casa para fora, eu talvez vença com maior facilidade. Porque acho que se eu tenho que me proteger, uma das formas de se proteger que eu encontrei foi me encontrar na pessoa que me cerca também. Eu resumo então aí os conselhos, o próprio conselho de Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue-se a tentação. Não. Negue a você mesmo. Eu lembro de eu sempre tenho algo, né? Mas enquanto vocês comentavam aqui, pastor Alex falando, eu lembrei de algo que às vezes é a hipocrisia da gente, né? Eu reconciliei de novo na fé, voltei, e aí você está com aquele gás de estou ficando santo, preciso ficar santo. E eu entregava a pizza, e aí eu lembro que eu cheguei em todos os lugares que eu vou, aí volto a brincadeira aqui com o Eliandro, que eu estava só ali. E aí eu fui entregar a pizza, quando eu bati na porta, a mulher saiu, nua, para receber a pizza. E simplesmente saiu nua, e pegou a pizza, e foi lá para dentro. E eu saí, quando aquilo veio, eu falei, é o demônio me tentando. O Satanás e tal. Só que ela se comportou comum, parece que era uma cultura dela. Normal, não fez. Aí ela não esboçou nenhum sentimento, nenhum interesse, só pegou a pizza e pagou e entrou para dentro, fechou a porta, e aí eu fiquei dizendo, gente, mas só isso? Está entendendo o que eu quero dizer? Hipocrisia, porque em um momento ali eu falei, é tentação, está vindo contra mim. Mas aí depois que não foi, eu falei, poxa vida, o que não me tentou, né? Na verdade, o problema estava aqui, né? Está dentro de alguém que está forjando um caráter, forjando uma espiritualidade, forjando uma santidade, sendo que você não curou, você precisa ser curado. Deixei aqui outra polêmica, né? Você precisa ser curado, você precisa resolver o seu problema. Você entender, por exemplo, uma coisa que eu brinco sempre com a questão do Jacó. Ele estava apaixonado por Raquel, e aí foi enganado por Labão e botou a Leia, ou a Lia. Ele passou aquela noite e não percebeu nada. De manhã que ele viu a situação. Aí ele foi no Labão e disse, olha, não é ela não.
o zóio está virado, está zanoia, sei lá o que teologicamente significa aquilo. Porém, ele não viu nada, não percebeu, era um corpo de uma mulher e um corpo de um homem deitado numa cama se relacionando. E aí no outro dia ele disse, não é o que eu estava pretendendo. Então eu acho que esse ensino divino, ensino de Jesus é mais sobre nós. Negue-se a si mesmo, vai vir. São 30 anos até o início do ministério, teve muita coisa para Jesus, ele foi tentado em nossas paixões, mas ele foi treinando a natureza dele, fugindo. Mas o oi para mim eu vou vigiar. Porque isso é cultural, tem filhos que foram criados diferente de mim, né? Mais emotivo, mais carinhoso. Quando eu fui dar os meus primeiros abraços no homem, eu achava aquele estranho demais. Né? O Eliandro fez assim aqui agora, e eu fiquei hoje calmo, mas se fosse uns anos atrás, pela masculinidade familiar, que é só, abraçando, sabe? Mas aí, culturalmente, teve aqueles que já tiveram num lar de muito carinho, desses atos terem com ele. Então, pode ser que num momento de trato com uma mulher, com um homem, ele não ache escandaloso. Não, pastor, eu discordo. Eu mando um oi, eu falo no zap com a irmã. Sim, irmão, se você faz, se o seu líder permite, se dentro do seu casamento você chegar nesse raciocínio, maravilha. Dentro da minha visão de proteção, de segurança, de racionalidade para o meu povo, para as pessoas que eu estou dirigindo, eu digo proteção. Negue-se a si mesmo. Fica veaco, confia medindo, confia. Mas a minha esposa é uma maravilha, meu esposo é uma benção. Vigia, confia desconfiando, confia medindo. Ele pode estar sob pressão, ele pode estar sob fraqueza, ele pode não ter sido submetido a essa situação e ele pode cair. Você confiou demais. Então, vigia, negue-se a si mesmo. Eu acho que é o conselho divino para todo ser humano. Olha para você e não demole para a sua natureza. E assim, eu encerro assim, tem gente que não está dando conta nem daquilo que tem dentro de casa. E aí ele se acha muito bom para evoluir para fora. É o que eu falei, é um narcisista, ele quer se sentir percebido, ele quer ser visto. Fantasia. São fantasias, mas ele não dá conta nem do que ele tem. O interessante, pastor Alex, é que alguns amigos que separaram, a primeira frase que eles dizem é a seguinte: descobri que estava vivo. Já ouviram essa expressão? Porque dentro do casamento ele se sentia morto, segundo ele, mas pelo contrário. Ele estava ali, ele se tornou um morto-vivo. Porque ele não lutou pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua esposa, pela sua família. Eu ministrei uma mensagem há um mês atrás, e lá o culto era sobre missão, e o título da minha mensagem foi Minha Maior Missão, Minha Casa. Minha esposa foi minha primeira namorada, meu primeiro beijo, meu primeiro tudo. E sou realizado nela. E isso que é importante, casei virgem. E para isso, quando vou pregar em alguns lugares, fala que casou virgem, pensa, esse aí não curtiu a vida. Não curtiu a vida. E muitos ainda reclamam, era para mim ter curtido mais, era para mim ter namorado mais, era para mim... Não. Em nenhum momento eu me arrependo de ter uma única namorada e com a única namorada casar e ter os meus 2 filhos hoje, o Isaac e o Samuel. Então, sou realizado com minha esposa e minha maior missão é minha casa. Minha casa resolvida, aí a obra do Senhor é algo que vai ser, no decorrer do tempo, vai deslanchar. Muito bom. Aproveitando nós estamos trabalhando muito sobre essa questão de família também. Temos muito o que falar e vai ficar para alguns episódios também posteriores, mas, por exemplo, já ampliando o tema, já saindo um pouco dessa questão sexual, da intimidade e dos problemas inerentes a isso, tem também uma outra coisa, pastor Gênesis, pastor Eliandro, que eu queria trabalhar também com vocês aqui. Existe aquela pessoa que quer cumprir o seu ministério, e ele deve cumprir.
A missão que você tem recebido do Senhor deve ser cumprida. Não interessa o quanto custe. Mas tem gente que ele deseja cumprir o seu ministério, mas está em dissonância com a sua casa. A sua família, em algum momento, no afã de querer cumprir o ministério, a sua família se torna um obstáculo. Ele imagina a família como obstáculo. Então ele passa por cima de tudo e de todos porque ele quer cumprir sua missão, ele quer cumprir seu ministério. Então ele não tem mais tempo para a família, então ele não reserva mais momentos para estar com sua casa, porque afinal de contas, em nome de Jesus, ele precisa fazer essa grande obra. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Porque eu tenho um pensamento todo particular sobre isso, mas e esse que exerce o ministério e que tem até desejos sinceros de cumprir o ministério, mas isso está em dissonância com a sua casa, ele está deixando a desejar no seio da sua família. Como poderíamos tratar essa situação? Olha, eu acho hipocrisia. Alguém que vem para um altar, prega, canta e não vive aquilo que prega. Hipocrisia é ser ator. É fingir ser algo. Colocar uma máscara, né? Colocar uma máscara. E interessante, eu fiz um curso há cerca de uns 2 meses atrás, e com vários obreiros. E 60% dos obreiros que tiveram oportunidade estavam de cabeça erguida e dizendo: olha, terminei o meu primeiro casamento porque a mulher não queria fazer a obra de Deus. Eu achei aquilo incrível. Muitos, e pensam que a sua carreira ministerial está com sucesso, mas pelo contrário, é um fracassado. Fracassou no seu maior ministério, que era a sua família. Não vamos dizer que há exceções. Conhecemos exceções, pessoas que são abandonadas. Não tem como 2 ficarem juntos se um não quer. Mas outros acham que por ter a esposa não acompanhava, outra questão. Muitos carregam ou sobrecarregam a esposa do pastor, porque ele é pastor e intitulam a pastora. Muitos não vão ter o chamado. Muitos, porque o maior ministério da esposa do pastor é a família, é o pastor. Aquele que a sua esposa exerce algum tipo de liderança, amém, é o chamado. Mas para outros, eu me deparei com a situação de uma esposa de um pastor que ela chorava. Eu não aguento mais, pastor, porque a igreja me oprime. As pessoas me oprimem. Para mim fazer o que o meu marido faz, o ministério é dele, eu amo meu esposo, eu cuido dele, ele cuida da igreja, agora eles querem que eu seja igual a ele. E ela chorava. Chorava compulsivamente, a igreja muitas vezes apedrejam. Aí uma esposa ou um esposo, porque a gente conhece, tem pastor que tem esposa que não exerce, mas está ali para dar o auxílio para sua esposa. Então, muitos têm que entender que para alguns não vai ter o chamado de pastorear junto, mas vai estar de cuidar, e dele estar bem para cuidar da casa do Senhor. Eu acho essa questão da família, eu ouvi ele vai estar aqui, pastor Josué, e uma vez ele nos aconselhou algo tremendo, que eu guardo para sempre essa frase dele. Início de casamento é complicado, né? E aí eu já estava pensando em deixar a mulher. Digo, o pastor, vim só conversar com o senhor, pedir a bênção para me largar a minha mulher. E aí naquele diálogo dele, ele falou: gente, se vocês não vencerem essa fase agora, vocês não têm autoridade para falar disso para alguém. Então, constrói, o lar vai construindo uma autoridade própria, e aí vai vindo os filhos, vai vindo o tempo, constrói uma maturidade, potencializa algumas capacidades que outro ambiente não vai dar. Então, quando você for falar lá na frente para alguém que está pensando em parar o casamento, você vai lembrar da sua experiência familiar,
do que você suportou para aquela pessoa, com mais propriedade. Ou, no momento que for falar com esse alguém, olha, veja bem, você tem que analisar, porque se não está bom para você, larga e arruma outra. Então, eu acho que essa saúde familiar, ela potencializa a igreja. Eu sempre entendi isso logo cedo, por ver meus pastores, por ver pessoas que eu ladeei, priorizando a questão do lar, do filho, da esposa, do lado dele, em primeiro lugar. Porque, fugindo todo mundo ali, a mulher estava do lado. E aí eu falo do lado, eu venho de um período, acho que nós três aqui, que é engraçado, é um período que tinha uma meta ministerial. Qual era a meta daquele tempo, da minha juventude? Você tinha que casar com uma moça que cantava, para quando você terminar a pregação, ela entrar cantando. Né? O suspensório fazia parte. E a moça com o rapaz que pregava. Justamente. Então eu com a pasta, ela ali do lado, né, com o seu CD, acabou a pregação, a esposa canta. E só que a gente entende que não é bem assim. Às vezes a esposa não quer cantar, não canta. É a esposa. Não quero uma mulher para dividir o ministério da palavra que eu tenho. Não, eu estou procurando uma adjutora. É uma mulher que vai passar o resto dos dias da minha vida junto comigo. Ela vai estar ali. Pegou com que ano que você casou? 22 anos? Até você estar nessa terra, ela vai estar do seu lado. Então, a ideia final, eu gosto muito de estudar sobre Jó. Daquela mulher extraordinária que ele tinha do lado dela. Por mais que ela não tinha a velocidade da compreensão divina dele, ela era parceira até para dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. Dá um basta aí, filhinho, que você está sofrendo demais. Mas hora nenhuma, vamos separar, porque eu já não aguento seu mau hálito, suas infecções, sua pobreza. Não, eu estou cansado, estou vendo que você está sofrendo. Então, em algum lugar, não, em todos os momentos, é a esposa, não é a mãe, não, é a esposa que você vai ter ali te suportando. A Kátia teve momentos no nosso ministério pastoral que eu estava ali para tomar uma decisão de largar o pastoreio, não pastorear mais, de disciplinar uma pessoa pela ira minha, e em algum momento ela estava ali. Olha que ela não era a pastora que muitos achavam ser. Era até engraçado que em alguns momentos as pessoas diziam: pastor, a sua esposa não veio para a oração. Eu digo: se você não percebeu, nem eu também. Só que cumpria-se outras coisas. Estava ali comigo, tinha um outro local, estava trabalhando. Essas coisas, as pessoas não vão perceber. Quem tem que perceber é eu aqui, esposo, a importância da minha esposa, e a esposa, a importância do esposo que tem. Você construir um lar fechado, inteligente, próspero, reforçado, a resposta vai lá na igreja. Em todo momento, a igreja que tiver suas necessidades, ela sabe que tem um sacerdócio seguro, posturado, experiente. Olha algo interessante, em um encontro de casais, lá em Caldas Novas, um pastor, ele contou o testemunho dele. Ele foi separado para ser pastor de uma igreja batista. Aí ele chegou, fez a prova, né? Aí ele, olha, o conselho escolheu você. Sua esposa faz o quê? Aí ele, detalhe. Não é compre um e leve dois. Não é shampoo e condicionador. Eu sou o pastor. Se minha esposa se sentir bem, se ela quiser, porque o ministério dela é cuidar de mim e eu da casa do Senhor. Agora, se ela quiser cuidar das crianças, da organização da igreja, aí é com ela. Mas se vocês quiserem que eu seja o pastor dessa igreja, esse é algo que eu estou pontuando. E ele foi escolhido como pastor daquela igreja. E a esposa dele ajuda ele dentro do possível, dentro do chamado dele. Eu achei muito interessante a forma com que ele colocou. Pastor Armando Duque.
Tá, assim, ampliando esse assunto. E a questão, por exemplo, daquela outra pessoa que diz, eu preciso... Porque tem o contrário disso também. Eu não venho tanto à igreja porque eu preciso priorizar a minha família. Eu não estou fazendo a obra, eu não estou vindo para os serviços da igreja, ou aquilo que eu sinto vontade de fazer, mas não posso vir porque não tenho tempo, preciso cuidar da minha casa, vou dar prioridade para a minha família. E quanto a isso? Porque eu acredito no equilíbrio. Que você não pode ser entregue a ponto de esquecer sua casa, mas também não pode abandonar a casa de Deus em detrimento. Porque se você olhar ali no contexto de Ageu, por exemplo, ele disse, a casa de vocês está bonita, está tudo muito bom lá, mas a casa do Senhor está em ruínas. Então também tem que se haver aí, e aí vocês podem colocar, um ponto de equilíbrio entre o fazer a obra. Aliás, o que é fazer a obra mesmo? Que a gente ouve o pessoal falar direto, pastor. Você precisa fazer a obra e tal. Defina o que é fazer a obra e como essa família, marido e mulher, podem cuidar de sua casa e fazer essa tal obra. Tema bom. O próximo tema é só isso aí. Fazer a obra. Eu acho que essa questão do cônjuge participar vai muito do líder da casa. A gente consegue fazer isso aí. É costume, nós cristãos, ver filhos que não querem congregar, os pais são pastores e os filhos não querem, porque de alguma maneira se frustraram na fé. Mas em boa parte, aqueles que conseguiu conquistar a família, conquistar a esposa, conquistar os filhos e a igreja. É uma questão de liderança. Porque se um cônjuge não acompanha, em algum momento é negligência. Que aquele cidadão recebeu. Eu vou falar de uma experiência própria. Quando eu ia pastorear alguma igreja específica do nosso ministério, havia uma documentação colocada ali. Então, meu nome estava lá colocado, minha esposa também estava ali sobre aquele domínio. E a gente entendia, eu vou ficar pastor aqui, eu não sei quanto tempo, se 2 anos, se 3 anos, mas não é só eu não ir para o culto. Eu preciso estar ali, eu sou pastor daquela igreja. Então eu tenho que estar todos os cultos. Eu sou a figura presente, não é eu deixar para os obreiros. Se alguém quiser entender isso melhor, uma empresa, se eu tenho um gerente, se eu tenho alguém de frente para aquela determinada demanda, esse cara tem que estar lá. O primeiro a chegar é ele. O primeiro a sair é ele. Então, a família vai ter que entender essa responsabilidade, que recaiu sobre a esposa, ou sobre o esposo, sobre o pastor, ou sobre a pastora, independente, não vamos tratar esse mérito aqui. Mas se recaiu sobre o homem, a responsabilidade de pastorear, por exemplo, o lar tem que estar junto. Ela não vai precisar cantar, né? Porque não é só essa obra de cantar. Mas ela vai estar apoiando, ela vai estar auxiliando, ela vai estar ajudando, presente. E aí vem aquilo da cobertura familiar. É importante que a mulher esteja ao lado do seu esposo. Sempre. Mas eu estou cansada. Vigia, irmão. Vai lá. Chegue, nem que fique ali na ponta. Vice-versa. A esposa foi, o marido está ali por perto, auxiliando de alguma maneira. Eu acho que essa questão da família, isso é um tema longo, amplo. Mas, em resumo, aqui eu entendo isso, que a gente precisa tentar liderar, conduzir, chamar, porque é importante que a mulher, os filhos, vistam uma causa, não é porque quer não, porque é necessário. Tem algo sobre esse cabeça, esse líder. Olha, muitas pessoas, como o pastor Alex disse, usam a desculpa da minha casa, minha família, e negligenciam a obra de Deus. Primeiro, para fazer a obra de Deus, você tem que ter algo que o apóstolo Paulo escreveu, que é o amor. Se você não ama o que faz, isso só vai te causar dor e sofrimento. É igual você trabalhar em um local e não estar bem naquele local.
Quem é que nunca trabalhou em um determinado lugar e muitas vezes chegava ou na rodoviária ou no estacionamento e as lágrimas desciam e falava, Senhor, até quando? Até quando? Porque aquilo ali estava te causando algum tipo de sofrimento. Ou você não tinha amor por aquilo que você estava fazendo. Agora, se você faz a obra de Deus com amor, esse amor ele é transmitido. Ele impulsiona. A esposa sente que você ama, os filhos sentem que você ama. E Deus, de forma nenhuma ele vai te cobrar, porque hoje muitos dos líderes, eles usam de abuso de autoridade. Ele pressiona, se você não vir, não, mas vai ter um aniversário, não, vai ter culto na igreja, não. Tudo é temperado. E ainda usam a palavra de Deus para oprimir as pessoas. Se as pessoas não entrarem essas portas por amor, ou as portas da igreja por amor, ela vai voltar vazia, frustrada e ferida. O coração tem que queimar, o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Mas para isso tem que tirar as lenhas, tem que colocar a lenha, a cinza e colocar a lenha, para que ele possa estar ali sempre ardendo. E um conceito que eu vi bem interessante de fazer a obra de Deus, que o conceito central é a fé, que envolve ampla gama de atividades e comportamentos destinados a cumprir os propósitos divinos. Então, fazer a obra é cumprir mandamentos divinos. E nós temos isso na palavra de Deus. Isso pode incluir o evangelismo, o serviço aos outros, desenvolvimento espiritual e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, isso tudo é obra de Deus. E ela começa onde? Dentro da tua casa. Dentro de casa. Para você ser exemplo no trato, na fé e no amor. Então, tudo que você fizer para Deus, faça por amor. Estamos aqui nesse podcast da ADEV. É isso mesmo, né? É para levar a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós amamos. Amamos. E feliz é aquele que vive e é remunerado para fazer a obra de Deus. Mas muitos têm que trabalhar exaustivamente e chegar na casa do Senhor e ainda desempenhar o seu papel. Talvez você chegou do seu trabalho e está cansado, mas você está aqui porque ou você está aí na sua casa agora, ou talvez no trânsito, em algum lugar nos ouvindo. Mas pode ter certeza que há uma recompensa por essa obra. E a melhor delas é você poder ouvir alguém dizer, olha, eu ia tirar minha vida, mas eu ouvi a tua palavra e eu não fiz isso. E por vezes já aconteceu isso comigo. Ontem mesmo eu fui na praça ali do Céu Azul, tinha um senhor lá e comecei a conversar com ele. E ele, nossa, desculpa por estar atrapalhando com sua família. Eu não, tudo tem um propósito. E o amor de Deus por tua vida é tão grande que eu estou aqui. Minha família está aqui. Mas eu estou falando do amor dele para você, porque ele te ama. E ele estava enfermo, está enfermo há mais de 5 meses. E ele estava ali, sentado sozinho na arquibancada. Mas não, nós por amor a Cristo. Minha família estava lá. Mas, por um instante, eu tirei cerca de 1 hora para conversar com aquele homem. E olha, algo que eu vi, pastor Alex. Nós dizemos que tem amigo, mas quanto tempo os teus amigos têm perdido com você? Ou têm conversado com você? Porque às vezes somos amigos, falamos 30 segundos. Não, meu amigo. Amigo é aquele que dedica parte do seu tempo para ouvir o seu amigo. Estou ruim de amigo. Estou com um monte de 30 segundos, né? Gente, então, o tempo está chegando ao fim, então eu queria que vocês fossem o mais breve possível nessa colocação, mas esse obreiro consagrado, ele tem um ministério, ele tem uma vocação, ele tem uma chamada, seja qual for, ele desenvolve algo, ele cumpre esse ministério, essa obra, e ele leva muito isso para dentro de casa. Esse pastor, ele tem que se comportar como pastor dentro de casa?
Sim, no sentido de continuar mantendo as características inerentes à vida de um homem de Deus, de um líder chamado segundo Deus. Mas ele quer levar alguns elementos disso para dentro de casa. Outra coisa que acontece muito também é os problemas que esse obreiro enfrenta dentro do ambiente ministerial, do arraial da igreja e tal. Ele leva isso também para dentro de casa e discutem isso à mesa, oferecendo tal conversa aos seus filhos, oferecendo danos à sua mente. E aí, uma das partes ou todas vão começar a enxergar por um ângulo ruim o ambiente que eles estão frequentando. Então, digam uma palavra, porque Paulo falou muito sobre mente sã. E mente sã eu considero isso também. Você ter uma mente sã, não apenas para desenvolver o seu ministério, aqui, dentro da igreja ou numa obra missionária, mas também quando você está dentro de casa. Existe uma chavinha que vira, ou como lidar com isso, pastor Gênesis? Porque também tem a figura do pastor Gênesis patrão, o senhor é patrão de muita gente, o senhor também é esposo, o senhor é membro, o senhor é filho. Enfim, como lidar com tudo isso? O senhor é pastor. Como lidar com tudo isso? Tem as chavinhas que viram, ou é preciso criar um equilíbrio entre essa figura pastoral e a figura do Gênesis patrão, do Gênesis esposo, do Eliandro esposo, do Eliandro funcionário, do Eliandro que cumpre outro papel na sociedade? São chaves que viram, ou é um equilíbrio que tem que ser criado? Trabalhem com isso para a gente concluir. Eu vou resumir, eu tenho uma frase, eu sempre dizia isso. Meu povo é um povo campeão. Ao final de um culto, eu brincava com os obreiros dizendo, quando você chegar a 29,9 e eu ainda tiver com o trabalho executando para fechar, estenda as mãos para receber. E por mais que você chegou nos últimos segundos, você desejou estar aqui. Então, você é merecedor dessa bênção. E eu lembro que um pregador aproveitou ali e viu aquela situação e aí santou a reclamação. E disse, tem gente que não vem para o culto, chega no final, ainda fica fazendo brincadeira ali. Tal. E eu quase tomei o microfone desse cidadão, e aí depois disse, rapaz, não fala do meu povo. Tem alguns aqui que saem 3 horas da manhã para pegar um ônibus, passa 2, 3 horas para chegar no emprego, fica hora esperando até abrir, e depois ele pega de novo esse transtorno e chega esse horário aí, de 29,9. Mas ele, no seu coração, queimava para estar. Em resumo, eu acho que em todo momento a gente precisa ser racional e entender que a gente não está fazendo parte só de 1h30 de culto, de 2 horas de culto. Nós estamos um tempo de 24 horas. É uma coisa que eu fico chateado quando as pessoas confrontam o outro dizendo assim, mas você está fazendo isso? Você não é pastor? Você não lê a Bíblia? Ou o cônjuge faz isso com o outro? Eu já cheguei em vez de tratar isso do cônjuge. Não faça isso não, irmão. Faça isso não, irmã. Jogar na cara do seu esposo, você lá na igreja estava com todo carinho, pregando, mas aqui dentro de casa e é assim, irmão. Que há locais, eu não estou pregando sobre aconchego na hora, não. Fui pregar um texto bíblico. E ali dentro do lar eu preciso aprender algumas coisas. Não vai rifando, não. Tenta um ou outro ajudar esse crescimento. Então, eu acho que quanto mais racional possível com a vida, não tentar ficar criando uma postura que não existe. Como bem o senhor disse, tem alguns momentos que tem um funcionário da empresa congregando comigo. E já a pessoa lá no culto domingo, Pai do Senhor, a voz grossa de um pastor, e lá no dia a dia, eu com uma voz fina. Mas esse cara é diferente. Não. Há posturas. Eu brinco lá na empresa, aqui não está necessitando de um obreiro, aqui está precisando de um funcionário. Eu tenho ordens de um líder, de um patrão, que me cobra. Aqui dentro da igreja eu sou o pastor. E aí, como sacerdote,
eu tenho autoridade sobre algumas coisas que competem aqui. Então, dá para a gente fazer isso com racionalidade, e quanto mais racional a gente trata isso, fica mais gostoso. Eu acho que deva ser assim. Essa coisa mais simples de tratar a vida. A gente firula muito, né? A gente, né, coloca muitas ideias que tem que ser. Eu fico olhando, às vezes, eu fico preocupado com essas coisas. 5 passos para a vitória. 5 passos para ser certo. Irmão, não sei quantos passos não, sei que precisa. Sabe? Tem que levar essa vida um pouco mais, menos cobrança, e às vezes consigo mesmo. A gente às vezes está cansando para tentar agradar os outros, e a gente precisa entender os nossos, volto de novo, os limites. Hoje eu estou com um casamento que eu queria ser mais amoroso para minha esposa, eu queria ser um líder com uma melhor desenvoltura, um pastor com a melhor qualidade, mas aí eu brinco sempre para a minha igreja, irmão, aí só tem isso aqui por enquanto. Nós vamos ter que ficar até eu melhorar. Então, acho que isso a gente tem que levar dentro de casa. Eu, como cônjuge, como esposo, eu geralmente levo isso aí para minha esposa. Eu, em algum momento, vou estar lá pedindo para as pessoas entregar uma florzinha e vou esquecer de trazer a flor. Vou cobrar, meu filho não está aqui, vou dizer, irmãos, converse com o seu filho. Você precisa ter mais carinho com ele. E o meu, vou dar uma lapadinha, porque o meu limite chegou e eu... Pastor, mas o senhor falou que não é bom bater, é bom aconselhar, e o senhor está dando uma lapada. Eu tenho que ser racional, o quanto mais puro, eu acho que a gente tratar isso, mais fácil fica de entender e não chegar no nível da hipocrisia. Olha, um computador ou um celular, você consegue abrir diversos aplicativos dentro de um celular, várias pastas dentro de um computador. E tem pessoas, talvez até aqui ou você aí na sua casa já passou por isso. Você abriu o seu Zap, abriu o aplicativo de bloco de notas, abriu o Google Fotos, e aquilo foi gerando, quando você viu assim, nossa, 100 janelas abertas. Ou às vezes você nem vê, você vai tentar ali, aí vai, nossa, travou. E agora? Tenho que reiniciar. Ou seja, eu tenho que fechar janelas que estavam abertas para poder manter uma funcionando. Porque se a gente tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo, igual aquele famoso líder que ele quer tocar a bateria, colher a oferta, ficar sabe, fazer tudo e não divide. Então você tem que fechar essas pastas. Você chegou na igreja, ali é a hora do culto. Não que você vai ser aquele crente camaleão, que a gente conhece um monte, né? Mas você vai ser aquele que, aqui é minha casa, é minha família. Aqui eu vou tratar assuntos, escola, mantimentos de casa, isso e aquilo. Na igreja eu vou tratar com liderança, com ministério de louvor. Agora eu não vou tratar do louvor com minha esposa em casa, não vou tratar do louvor com meu filho, só se ele for levita não, a tribo de Levi já foi extinta, né? Músico. Se ele for músico, aí você vai tratar com ele. Então, para isso tem que ter equilíbrio e uma mente sã. Sabe por que tem muitas pessoas que estão literalmente travando? Porque estão deixando muitas janelas abertas. Aí vem a opressão, depressão. E isso faz com que as pessoas deixem a obra, porque não souberam lidar. Quiseram abrir todas as janelas ao mesmo tempo, vou dar conta de tudo. Não. Então abra uma janelinha de cada vez. Cuide da sua casa, cuide da obra do Senhor, cuide do seu trabalho, cuide dos seus funcionários, cuide dos funcionários que é crente, você congrega com você, mas trabalha com você, que dá trabalho, não dá? Meu Deus. Mas tem que tratar, que tem que saber lidar. Então, abra uma janelinha de cada vez. Aí você vai conseguir lidar com tudo isso
e não travar. Amém? E essas janelas abertas estão trabalhando em segundo plano, né? De alguma forma elas estão usando a memória, estão comprometendo o funcionamento dessa máquina. Gente, obrigado. Nós estamos chegando ao fim. Eu acredito que, pelo menos para mim, foi muito satisfatório. Eu queria ouvir o mar, mas não ouvi no fundo aqui o mar. Eu vou repetir, estamos chegando ao fim. Tá vendo que há assim, como quem diz, eu quero mais, ou eu quero ir. Pastores, mas que bênção, pastor Gênesis, pastor Eliandro. Eu acredito que daquilo que nós tínhamos para falar, acho que falamos 5%. Então, acredito que acho que a igreja vai querer que vocês voltem aí mais uma vez também. Não foi ensaiado esse sim. 20 conto para 3. Para que continuemos esse trabalho. Tem muita coisa a se explorar no ambiente do ministério, porque nós estamos englobando o ministério em conexão com a vida. Aliás, doutrina e vida são indissociáveis, né? A doutrina e o cumprimento, a palavra lida, compreendida, pregada, ensinada e vivida são indissociáveis. Elas têm que ser vividas. Aquilo que você ensina, você tem que viver ao máximo. Então, nós tentamos ao máximo conectar aquilo que nós entendemos pela palavra com a vida que nós temos, com a experiência que vocês têm também, e com aquilo que nós desejamos ser, e que os outros sejam também o Deus. Porque incorremos no risco de, às vezes, errarmos também, falharmos também, afinal de contas, também somos homens. Mas eu agradeço pela presença de vocês. Pastor Eliandro é pastor da Igreja Monte Oreb, e lá é um ministério que ele é um pastor auxiliar, ajuda ali, trabalha ali já há tanto tempo. Quantos anos lá? 24 anos que ele auxilia lá essa igreja. Chegou como um novo convertido, como alguém que se converteu a Jesus, e hoje ele é um pastor auxiliar daquela obra. Gratidão pela tua vida, pela vida da Michele, que está ali, seus filhos lindos, pela tua história que assim, só quem conhece de perto sabe o quanto que ela é especial e maravilhosa. Muito obrigado. Pastor Gênesis também. Pastor Gênesis já tem passado por tantos lugares, como ele mesmo diz, resolvendo tantos BOs, mas lidando com tantas situações, tantas dificuldades, como pastor, também como esposo. O senhor contou aqui algumas questões que o senhor viveu. Então o senhor também é inspirador, é uma honra estar aqui com o senhor, com a sua família, a pastora Kátia também que está sempre com a gente, a sua casa que tem sido uma bênção e exemplar para todos nós. Obrigado. E assim, irmãos, nós estamos terminando mais um episódio do nosso ADLcast. Esperamos te encontrar nos nossos próximos casts aqui, porque nós temos muito o que falar. Esses pastores vão retornar aqui e com certeza a tua casa, a tua vida e a tua família será grandiosamente abençoada. Assim nós agradecemos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.